quando eu contar até 3, nós pudéssemos juntos ler o tema dessa mensagem de hoje. 1, 2, 3. Novo tempo requer nova mentalidade. Vamos fazer melhor? 1, 2, 3. Novo tempo requer nova mentalidade. Novo tempo requer nova mentalidade. Nós acabamos de ler um texto, eu vou falar muito rapidamente, eu vou fazer uma exegese muito rápida desse texto, porque eu quero trabalhar muito em cima desse tema aqui, nova mentalidade. Quando nós acabamos de ler, aquilo que nós acabamos de ler, se trata de um momento onde Jesus, alguns versículos antes a gente vai observar, e esse texto, ele é relatado nos 3 evangelhos, em Lucas, Marcos e Mateus. Primeiro, os fariseus vão chegar até Jesus e vão fazer uma pergunta, no mínimo, capciosa. Vão perguntar, por que os seus discípulos, eles não jejuam? E os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam. Porque havia uma prática, desde o exílio babilônico, que os judeus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Então, eles começaram a observar que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aquilo chamou a atenção porque era comum para a época o jejum 2 vezes no mínimo por semana. E Jesus então vai falar por parábolas com eles. Vai dizer o seguinte: pode, quando o noivo está no meio de vocês, jejuar? Ou seja, porque nós vamos falar e lembrar que o casamento judaico era uma celebração que durava pelo menos 7 dias de festejo, de festividades. Então, todas aquelas pessoas que tinham a prática de jejuar, elas então eram liberadas durante a celebração do casamento e ficavam ali, eram liberadas para não jejuar mais. Ou seja, enquanto o noivo, ou melhor, enquanto havia uma celebração com a presença do noivo, aquelas pessoas que jejuavam, então, estavam dispensadas da prática do jejum. E Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o noivo, eu estou com vocês. Então não precisem se preocupar em jejuar, porque vai chegar uma hora em que o noivo vai ser arrancado no meio de vocês. E aí sim, vocês podem começar a jejuar, porque o ato do jejum, ele também remete a um momento de contrição, de consternação, ou seja, vocês vão poder jejuar quando eu não mais estiver com vocês. E Jesus, sabendo da intenção do coração daqueles homens, mediante essa pergunta, Jesus agora também continua falando com eles, também agora por meio de parábolas. Jesus agora vai falar e utilizar 2 recursos, 2 elementos que para eles eram elementos muito comuns no dia a dia. Jesus vai falar sobre a roupa velha, ou seja, o tecido velho, e vai falar sobre o vinho. E Jesus vai dizer o seguinte: quando você pegar uma roupa velha, ou seja, uma roupa já desgastada pelo tempo, uma roupa que já está esgalçada, você não vai poder remendar, fazer um remendo com um tecido novo nessa roupa velha. Porque o que vai acontecer? Nós acabamos de ler no versículo 21 que ele vai dizer: o novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Observe o seguinte, Jesus está dizendo assim: vai chegar uma hora que o novo vai prejudicar o velho, ou seja, o velho não vai suportar o novo. E vai causar algo muito pior, vai haver uma ruptura. Coloca o versículo 22. E agora Jesus utiliza um segundo recurso. Ele vai falar que não se deposita vinho novo. Algumas versões vão chamar de odres, que é um recipiente de couro, ele era confeccionado para essa finalidade, ou para a água ou para o vinho. Então, eu vou explicar um pouco. O odre, ou esse recipiente, ele era feito de couro de animal, geralmente de cabra, e nele se colocava o suco de uva, o vinho novo, o suco de uva, num processo que ainda iria fermentar. O que acontecia? Com o passar do tempo, aquele suco ele ia fermentando, e ele chegava muitas vezes até dobrar de volume.
E aí, a ordem era, você coloca um vinho que ainda não passou pelo processo de formação, num recipiente novo. Porque se você pega um recipiente já usado, que já passou pelo processo de fermentação, ele vai se tornar inflexível e resistente. E aí o couro, que já passou pelo primeiro processo, quando você puser o vinho novo, ele vai romper. Ele não vai suportar. Então, a gente vai observar que os dois elementos que Jesus usa, que é tecido novo em roupa velha, gera ruptura. E ele vai falar também que vinho novo em recipiente velho estragam. Ambos estragam. Ou seja, vai se perder o vinho e vai se perder o óleo. Está claro até aqui? Amém? Jesus estava, na verdade, falando a respeito de estrutura. Jesus estava falando a respeito de o vinho novo, ele vai representar toda a novidade de vida que está chegando através da minha chegada, na minha missão aqui na terra. Essa era a intenção de Jesus. Mas eu quero falar agora sobre a simbologia do vinho e por que esse tema ele surgiu na minha mente. Novo tempo requer nova mentalidade. O vinho na Bíblia, ele tem a simbologia primeira e mais importante, ele vai representar o sangue de Jesus. Nós, quando fazemos o momento da ceia, Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que o sangue vai representar, o vinho vai representar o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e todas as vezes que nós tomarmos daquele vinho, nós estamos rememorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, no primeiro momento, o vinho vai representar o sangue de Cristo, no momento da ceia. Mas o vinho, em muitos outros momentos na Bíblia, ele vai representar alegria, boas intenções, amor, fertilidade, compromisso, aliança e redenção. Então, quando se fala em vinho, se fala em um tempo novo, se fala em alegria, se fala em algo que está pronto para ser derramado. Então, vinho novo é novidade, de fato, de vida. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus, ele sempre tem um desejo de derramar novidade de vida sobre a vida do seu povo. Deus sempre tem um coração deliberado de trazer coisas novas para nós. Você quer saber onde estão esses textos? Eu só selecionei 3. Por exemplo, lá em Isaías vai dizer, Isaías 43, 19, Isaías vai dizer: eis que faço uma coisa nova, o Senhor dizendo, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, era Deus dizendo, já está chegando novidade de vida para vocês. Já está chegando coisa nova para a vida de vocês. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos 6,4 vai dizer, por meio de Jesus Cristo, podemos ser mudados e andar em novidade de vida. Então nós vamos observar que o nosso Deus Pai, ele tem prazer em trazer novidade de vida. O nosso Deus Pai tem prazer em mudar rota de passado, em mudar rota de coisas antigas, para de fato estabelecer coisas novas para as nossas vidas. Amém? O Senhor tem prazer em derramar vinho novo. Mas eu quero te dizer nessa tarde a primeira lição. Muitas vezes, e isso é algo que o Senhor tem falado ao meu coração, muitas vezes nós não estamos acionando, nós não estamos ainda sendo posicionados para o lugar novo, para o tempo novo, porque nós estamos ainda com uma mentalidade no velho. Nós muitas vezes não estamos vivendo aquilo que Deus já separou e já deliberou como novidade de vida, somente pela dificuldade que nós estamos tendo em mudar a nossa mentalidade. Eu vou explicar melhor para você. Olha o seguinte, Deus trabalha com estações, sim ou não? A natureza, ela comunica quando a estação muda. A natureza, ela se prepara para a transição da estação. Quando nós estamos numa época mais fria, nós entendemos que é inverno. Quando nós vemos as flores nos jardins,
nós percebemos que é primavera. A própria natureza comunica a transição, o fluxo da mudança. É como Deus falando assim: se a natureza já comunica que as estações estão mudando, e estações falam de ciclos, e ciclos falam de etapas, nós precisamos também, assim como a natureza ela se prepara para a mudança, você precisa mudar a sua mentalidade para aquilo que eu já estou fazendo para você. Mas só é possível você acessar a novidade de vida que Deus está estabelecendo, o novo tempo que Deus já disse que é uma realidade, se você parar de olhar para as coisas passadas. Porque se você ainda ficar condicionado a olhar para trás, meu irmão, você vai perder o time do que Deus já está fazendo hoje e do que Ele pretende fazer amanhã. O problema não está em quem está derramando o vinho novo, mas talvez esteja em quem está recebendo o vinho. Jesus disse: o problema não é o vinho. O vinho novo, ele é bom, ele é eficiente. O problema é que o recipiente, ele precisa estar preparado para o vinho novo. Porque recipiente, ou seja, vamos ler o odre ou o recipiente como mente. Tem coisas que Deus está querendo fazer. Tem coisas que Deus já está com vontade de fazer e disponível para fazer. Mas nós não estamos preparados para receber. Nós somos como o odre ou o recipiente que está inflexível. E se você não tem flexibilidade para mudanças, se você não tem flexibilidade para o que Deus está mudando e transicionando, você não vai resistir, vai arrebentar. E Deus, como é um pai cuidadoso, muitas vezes não vai dar vinho novo, porque Ele sabe que vai arrebentar. Olha o que diz Isaías 5. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziam uvas bravas. Algumas versões chamam de uvas azedas. Sabe quem é que representa o dono da vinha? Deus. É Deus dizendo assim: eu tenho intenção de que vocês estejam preparados para receber aquilo que eu estou já planejando para a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que as parreiras elas só produziram uvas azedas. E aí ele vai dizer o seguinte: ele ansiava por justiça, mas houve apenas um derramamento de sangue inocente. Ele esperava pela prática do direito, mas o que viu foi um povo clamando por socorro. Eu vou testemunhar algo que, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória. E você vai entender muito o que eu estou falando nessa tarde. Eu falei que Deus tem novidade de vida para minha e para a sua vida, amém? Eu falei que Deus tem prazer em girar o ciclo da sua vida e trazer um novo tempo para você, amém? Deus tem prazer e a Bíblia ressalta isso. Ele tem prazer em nos trazer novidade de vida. Ele quer derramar vinho novo sobre as nossas vidas. Mas o problema é que muitas vezes, assim como essa vinha que representava Israel, não estava preparada para receber essa uva, e a expectativa de Deus era: eu já estou preparando tudo, mas vocês parecem que não estão preparados para receber o que eu estou preparando para vocês. Talvez nós temos orado para que Deus restaure um casamento que está fadado ao fracasso, mas nós nos tornamos como o odre velho, inflexíveis para a transformação que Deus deseja fazer primeiro em nós. Eu estava lembrando hoje, eu nem nunca falei sobre isso. A gente já contou o nosso testemunho do nosso casamento. Mas eu me lembro que no primeiro ano de casamento a gente contou isso. Nós passamos por um processo de separação. Mas antes da separação vem uma crise, sim ou não? Sim. Antes de você separar, você já tentou, né? Antes de separar, você já tentou, já brigou, já
já fez algumas tentativas para não separar. Não é assim que acontece? Eu estava lembrando hoje à tarde uma coisa. Quando nós começamos a ter esse problema no nosso primeiro ano de casamento, o meu marido, ele começou a perceber que eu estava inflexível. E ele começou a mudar as atitudes dele, para melhor nesse caso, na época. Percebendo que eu estava muito magoada, porque a gente passou 3 anos e meio para casar, e quando a gente casa, a gente leva muitos entulhos, muita falta de perdão para o nosso casamento. O casamento já inicia com uma bagagem emocional pesadíssima. Nós não zeramos a nossa conta no altar quando a gente falou sim para Deus. Nós levamos a conta para casa. E quando a gente começou a passar os primeiros processos de crise, eu lembro que ele, percebendo que o casamento estava começando a fadar, ele começou a ter atitudes de melhoria no casamento. Ele começou a me tratar melhor, ele começou a perceber que ele tinha errado em algumas coisas comigo. Ele começou a tentar fazer a parte dele para que o casamento desse certo. Mas olha interessante, as atitudes dele não resolveram o nosso casamento. Você sabe o que aconteceu? Nada. Você sabe qual foi o resultado das tentativas dele? Nenhuma. Por quê? Era como, eu vou trazer agora para essa simbologia, era como se as atitudes dele fossem um vinho novo, ou seja, ele estava querendo fazer diferente, mas eu fosse o recipiente que estava inflexível, resistente. E a minha mentalidade estava, não adianta ele fazer isso porque ele fez isso há 1 ano. Então, se você está preso ao que aconteceu lá atrás, a pessoa pode virar de cambalhota, ela não vai conseguir acessar o seu coração, porque a sua mentalidade está presa lá atrás. Estão entendendo essa palavra? Então, o novo tempo, ele vai requerer uma nova mentalidade. Porque ele podia fazer o que ele fizesse naquela época. A minha mentalidade era de um recipiente que já estava inflexível. Você pode jogar o vinho que seja. Está desperdiçando o vinho e está desperdiçando o recipiente. Porque vinho novo com recipiente velho, ambos se arrebentam, ambos se estragam, ambos não suportam, ambos vão passar pelo processo da ruptura. Então, quando eu não estou flexível para um recomeço, quando eu não estou disposto a aceitar esse novo formato, eu não tenho uma mentalidade transformada. E sem mentalidade transformada, não há novidade de vida para você. Você já pensou em quanto mais você resiste, mais a ruptura cresce? Enquanto mais você está preso ao passado, mais a ruptura aumenta, mais a coisa se arrebenta, é como uma corda que se arrebenta. Se você tem orado, meu irmão, por uma oportunidade melhor de emprego, você já se perguntou a Deus, Senhor, como é que eu me comportei no meu último emprego? Porque talvez Deus não esteja abrindo uma nova porta de possibilidade para você, porque você não tem sido um bom funcionário naquilo que Deus já colocou na sua vida. Talvez você amaldiçoou todos os dias que você recebeu o seu salário. Ai, que droga! Eu recebo esse dinheiro, mas amanhã já estou lisa. Aí o diabo pega como resposta e fala, amanhã você vai estar liso, porque você já lançou um decreto para mim. Você já me autorizou a eu mexer nas suas finanças. Como é que você se comportou na última porta que Deus abriu? Reclamando do emprego? Sendo insubmissa ao seu chefe? Indo contra a autoridade que Deus instituiu para a tua vida? Fazendo o seu jeitinho, chegando na hora que quer, colocando atestado falso. E você ainda quer que Deus te abra uma nova porta, se você não conseguiu ser fiel na pequena porta que Ele abriu? Mentalidade antiga não vai levar você para o novo. Atitudes antigas não vão permitir que você viva as promessas de Deus. Aleluia!
Você realmente tem orado para que Deus coloque alguém bom do seu lado? Mas você já perguntou para Deus, Deus, será que se o Senhor me colocar na vida de alguém, sou eu que vou destruir a vida dessa pessoa? Será que eu que vou destruir os projetos dessa pessoa? Porque a gente sempre tem uma tendência a achar que é o outro. Mas será que você está deixando o seu coração ser forjado? Liberando perdão pelas pessoas que um dia te perdoaram, te ofenderam, para você agora não cometer com essas pessoas e nem fazer com que elas paguem um preço no qual elas não cometeram com você. A mentalidade antiga não vai levar você para o novo. Tem pessoas que estão paralisadas, nós falamos de autossabotagem nessa tarde. Tem pessoas que estão paralisadas simplesmente porque em uma área da vida delas não deu certo. Simplesmente porque não perguntaram para Deus, Senhor, se o Senhor me colocar nessa situação, o que o Senhor quer fazer em mim primeiro? O que o Senhor quer transformar em mim primeiro? Eu não quero me considerar o vinho novo. Eu quero me considerar o odre que vai passar pelo processo para o Senhor reutilizar, para o Senhor ressignificar e para o Senhor poder contar com a minha vida. Finalmente, o que Deus te confiou para você fazer para Ele, você tem se preparado com expectativas para esse tempo? Ou você faz mal feito hoje, achando que Deus vai te posicionar melhor amanhã? Eu lembro, profissionalmente falando, eu já era gerente da última loja que eu trabalhei. E eu lembro que eu coloquei uma pessoa, indiquei uma pessoa para ser faxineira. E ela atrasava, ela faltava, ela era uma bênção. E eu me sentia responsável porque eu tinha indicado ela. Então, quando chegava a hora da loja abrir, eu percebia que essa abençoada não chegava. Eu tirava o salto e ia varrer a loja. Quantas vezes o dono chegou e falava, Fabiana, você não precisa fazer isso. Eu disse, precisa. Porque é daqui que sai o meu sustento. Eu abençoo esse lugar. Você se sente minimizado quando Deus não está te colocando em um lugar melhor. Já parou para pensar se você tem sido fiel no pouco, para Deus te colocar no muito? Porque tem pessoas que se sentem diminuídas quando elas não crescem, por exemplo, na igreja, né? Mas aquilo que foi confiado para você, você fez com excelência. Ou você simplesmente, hoje eu não vou, que é assim que o povo de Deus tem tratado as coisas de Deus. Não vou, não dou satisfação e não contem comigo. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Tu não vai prestar conta para a gente não, graças a Deus. Você vai prestar contas para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que é fiel no pouco, no muito, Ele te colocará. Vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Agora veja a parte B. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É a alegria de Deus em colocar você no estágio maior. A alegria de Deus aumentar o nível que você está hoje e elevando o seu nível. Você está entendendo isso? A alegria para Ele é como um pai. O pastor falou agora do João, a Carla está feliz, o marido está feliz. É como um pai que se alegra muito mais do que a conquista do que o próprio filho. É Deus dizendo, uau, você passou pela prova, você estava ali. Se eu te comissionei para lavar o chão, filho, você fez com excelência. Sobre ti há um espírito de excelência. Agora eu vou elevar o seu nível. E eu faço você vir para agora participar da minha alegria. Porque qual pai não se alegra em ver um filho crescer? Qual pai não se alegra em ver que deu uma atribuição ao filho e o filho simplesmente fez e fez com alegria, não murmurando? Deus odeia murmuradores. É uma das coisas que a Bíblia diz que o Senhor abomina a murmuração. Porque a murmuração, ela vai contra a vontade de Deus, ela vai contra a alegria de servir na casa de Deus. É assim? E se eu te falar, você está perdendo o seu tempo se você está servindo a Deus murmurando, porque ele nem tem chegado no altar dele. Você até ajuda na igreja, mas para Deus não está chegando não, esse sacrifício.
Então eu quero te dizer uma coisa. Há algo de extraordinário preparado para a sua vida. Só que você precisa mudar a mentalidade. Há algo diferente, sobrenatural, para aquele que está pronto para mudar a sua mentalidade. O louvor pode subir. Eu quero falar uma coisa sobre essa mentalidade de receber o novo de Deus. E esse é o plano dele, esse é o desejo dele. Ele também precisa que nós nos preparemos para receber esse novo. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus lá no Egito, quando saiu com uma promessa? Foi um povo que estava 400 anos subjugados, orando, clamando. Preste atenção. Quantas coisas você tem orado para Deus? Quantas coisas você tem pedido a Deus? O Senhor tem tratado tanto o meu coração sobre coisas que a gente pede. E nós às vezes esquecemos. Ou nós vamos fazendo de forma aleatória. Sem alegria. Olha para o teu lado. O seu casamento é uma bênção de Deus. Se o teu casamento ainda não foi transformado, pede para Deus renovar a sua mente primeiro. Pede para Deus preparar você nesse tempo em que Deus ainda não transformou o teu cônjuge. Pede para Deus alinhar o teu coração ao coração dele. Porque a Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós temos visto homens e mulheres negligenciando a sua casa. Aí você depois quer que Deus confie a você um ministério. Se nem em casa você não tem feito o seu papel direito. Aquele povo, os hebreus, estavam orando, clamando a Deus. Senhor, lembra da gente. Nós nascemos numa geração de cativos. Nós nascemos numa geração de escravos. Nós trabalhamos pela comida. Deus lembra de nós. Aí a Bíblia diz que o Senhor lembra deles. Traz Moisés lá, pastoreando as poucas ovelhas do seu sogro, para ser o libertador. Mas olha o que acontece. Deus arranca da mão forte de Faraó o seu povo. Com pragas, com sinais, com um mar aberto diante deles. Aí a Bíblia vai dizer que na travessia, no deserto, a mentalidade deles estava no Egito. Eles estavam rumo à promessa. Eles estavam fazendo a trajetória da promessa. O corpo físico estava ali no deserto, pronto para herdar Canaã. Mas a mentalidade estava no Egito. É Deus dizendo assim, você já parou para pensar que eu já abri as portas que você precisava, mas você está sempre insatisfeito, sempre reclamando e não consegue desfrutar daquilo que eu já fiz? Como eu vou te confiar coisas novas, se você não consegue ser grato pelo que eu já te dei? Como eu vou confiar a você novidades, se aquilo que está em suas mãos tem sido motivo de murmuração, de reclamação? Se eu te der mais, você vai reclamar mais. Então é melhor você reclamando menos. Porque o povo vai dizer assim, um dos momentos em que eles tiveram sede, como se Deus não tivesse a capacidade de matar a sede deles. Moisés, o líder, por que você nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos comida. Você nos chamou para cá para morrermos no deserto? Melhor é que nós morramos nesse deserto. Sabe o que isso aconteceu? Deus, o Deus benigno, o Deus Pai, Ciro, falou: Moisés, esse povo murmura demais. Como é que eu vou mandar eles para Canaã? Canaã é lugar de promessa. Lugar de promessa não cabe gente com mentalidade de escravo de Egito.
Porque o que eu vou precisar que eles façam em Canaã é conquistar. Mas eles estão com a mentalidade de conquistados. Vocês estão entendendo? É como alguém, uma mulher que ora a vida toda para que Deus lhe dê um bom casamento. Mas ela não espera em Deus e qualquer um que aparece, ela se achega. Aí Deus vai dizer, como é que eu vou dar um bom homem para você, se qualquer coisa para você serve? Você não está preparada para receber. Porque você vai colocar tudo a perder se eu te der um bom homem. Você está entendendo o que essa palavra está dizendo? Deus quer liberar novidade de vida para todos nós. Deus tem um vinho novo para cada um de nós. Mas talvez nós precisemos mudar a estrutura para receber o vinho novo que Ele está desejando derramar. Talvez nós precisemos olhar para nós mesmos e perguntar para Deus e fazer essa oração sincera. Porque quando o meu marido tentou, a minha mentalidade estava, não adianta ele fazer, o que ele fizer não vai mudar o que eu penso a respeito dele. Eu era um odre inflexível, um couro que já tinha, estava resistindo. Ai, Deus, não tem como trabalhar, meus irmãos. Porque se tem um coração que Deus não resiste, é um coração quebrantado. Aí, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer para os romanos, vocês precisam passar pela transformação da mente de vocês. Porque todos querem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas existe um passo antes. Porque nós gostamos de decorar os versículos quando eles liberam promessa, alegria. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Não é assim que a gente faz. Deus fala, peraí, você está lendo a parte B de Romanos 12, 2. Peraí que tem a parte A. A parte A é, sejam inconformados com a maneira como esse mundo está girando. Sejam inconformados com a forma como esse mundo está. Fiquem inconformados com o pecado. Sejam inconformados com a vida sem santidade. Sejam inconformados com a sua mentalidade presa no passado, porque não consegue viver o novo, porque ainda está preso à falta de perdão, a mágoas, ressentimentos, lambendo feridas, culpando Deus e o mundo pela sua dor. Seja inconformado com a forma como a sua vida está primeiro. Porque o inconformado, no mínimo, o inconformismo faz você sair do lugar. As pessoas que conseguiram um milagre com Jesus, todas estavam inconformadas e correram ao encontro de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego volta a ver porque começou a gritar porque estava inconformado. O pai Jairo alcançou a ressurreição da filha porque foi diante de Jesus e prostrou e falou, vem para minha casa porque a minha filha está doente e eu não me conformo com a doença. Inconformado, vou na tua casa, coloca a mão e grito para mim, Talita cumi, a menina ressuscita. Todo inconformado recebe algo de Deus. Aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Mas não é só ser inconformado e botar na rede social. Hashtag chateada com isso. Não. E não vos conformeis com este mundo. Mas, agora é um agente de transformação. O que você vai fazer para mudar esse mundo? O que você vai fazer para que o mundo não seja tão cruel como ele tem sido? O que você vai fazer para não se parecer com o mundo? Porque talvez o seu linguajar se pareça com o mundo, a sua forma de se vestir se pareça com o mundo. Mas transformai-vos, ou seja, transformai esse mundo com a renovação da vossa mente. Mente renovada recebe novo de Deus. Mente renovada está preparada. É Deus falando, peraí, quando você transiciona a sua mente,
eu mudo a estação para você. O novo tempo já está chegando, já está liberado. Aí sim, para que experimenteis, depois de inconformado, depois agora dedicado, posicionado a mudar a situação, agora sim, você vai receber, vai experimentar, vai desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, essas semanas tenho escutado muito de Deus. Deus tem usado pessoas, essas semanas não, desde agosto. Há 2 meses o Senhor tem falado, novo tempo, novo tempo, novo tempo. Eu chego nos lugares, as pessoas vão orar e falam, novo tempo. Vou orar com alguém, novo tempo. Eu já recebo essa palavra. E sabe, em agosto, quando o Senhor falou, estou mandando um novo tempo, estou girando um novo tempo está chegando. Deixa eu falar. Em agosto, quando eu ouvi a primeira vez, o Senhor falou ao meu coração, o cenário era igual ao tempo antigo. Só que Deus estava falando, eu estou liberando um novo tempo para vocês. A estação está mudando. Sabe como é que a gente faz? Você não olha para o lado e fala, peraí, Deus está falando e está girando, está tudo mudando, não. Você fala, Senhor, eu já estou com a roupa preparada para receber o novo tempo. As minhas vestes já mudaram. As minhas vestes já mudaram para o novo. Eu já estou preparando o novo louvor para cantar quando esse tempo já chegar. Porventura, não percebeis. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade, é como Deus dizendo, acertou. Ele não precisou ver nada mudar ao seu redor. Mas a mentalidade já está preparada para receber um novo tempo. Agora eu vou liberar, os céus vão falar e a terra vai obedecer. O vinho novo já derramou sobre você. As vinhas já estão preparadas. Os frutos já estão maduros. As aves do campo, aves cantando já um novo cântico. Os campos já estão flores. Mas Senhor, ainda estou pisando em lama, não interessa. O novo tempo para você já é uma realidade. Você precisa se comportar como um odre novo. Um odre novo. Um odre novo é o seguinte: pode lançar, Senhor, vinho novo. Vai fermentar, não tem problema. Crescimento é bom quando o Senhor está aqui. Vinho novo do Senhor é bom quando o Senhor chega. Então eu quero, Deus. Eu quero esse novo tempo na minha vida. Eu quero profetizar sobre essa igreja, porque deixa eu falar uma coisa. Quarta-feira o Senhor falou algo para mim. Quando Ele libera para um líder, Ele libera para um grupo. Você está entendendo? Quando Deus libera uma unção sobre um líder, Ele já está liberando para o grupo também através da unção que está sobre a vida desse líder. Nós, essa igreja, já recebeu essa palavra. Nós já estamos vivendo um novo tempo, não é isso? Não é isso? Nós já temos recebido essa palavra. Então eu posso, porque nós temos a habilitação do céu. Eu posso declarar para a sua vida como igreja e como a liderança que o Senhor está constituindo para a tua vida. O novo tempo para você já está chegando, já chegou. Fica de pé, você pode se alegrar. Você pode mudar a sua mentalidade. Você pode mudar a sua mentalidade, meu irmão. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Eis que tudo se fez novo. Tem novidade de vida chegando na sua vida. Tem coisa nova chegando. Se apronta. Levante-se. Os campos estão floridos. Os pássaros já estão cantando um novo cântico. O tempo de cantar já chegou na sua vida, meu irmão. Você já pode pela fé declarar: a minha vida já está preparada para um novo tempo. O meu casamento já está preparado para um novo tempo. As minhas finanças já estão preparadas para um novo tempo. O meu trabalho já está preparado para um novo de Deus.
filhos já estão preparados para viver uma novidade que o Senhor já está liberando nesse dia, Senhor. Eu creio e recebo toda a novidade que o céu já está liberando nesse dia. E eu quero profetizar para a sua vida, meu irmão. Tem algo novo chegando. Você vai viver coisas novas. Você vai olhar agora para frente. Não para de olhar para trás. Para de olhar, murmurar com aquilo que não deu certo. Pensa o seguinte: se talvez a pessoa saiu da tua vida é porque Deus escutou conversas que você não estava. Se quem sabe Deus te mudou de mesas, é porque algumas mesas já não alimentavam mais a presença do Senhor. Então se alegra, celebra, porque é cuidado de Deus. Para o novo tempo, muitas vezes são necessárias novas pessoas, porque são novos propósitos. E para um novo propósito, pessoas antigas às vezes podem atrapalhar. Então você faz o seguinte: Senhor, obrigada pela vida de fulano, que foi essencial até aqui, mas agora me ajuda a caminhar com Cicrano, que vai ser uma pessoa que vai me ajudar a cumprir os teus propósitos, ó Deus. Seja grato às mudanças de peça que o Senhor está fazendo na sua vida, meu irmão. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sabendo do controle, está no controle de todas as coisas. Então nós vamos cantar nessa tarde. Eu quero viver algo novo. Mas você vai colocar a mão no seu coração e você já vai declarar: eu já estou vivendo coisas novas. Eu já estou vivendo a novidade de vida que o Senhor preparou. Esta é uma realidade para essa igreja, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, meu irmão. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de